dia, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos, já há um longo período, há vários meses, tendo a nossa Escola Bíblica Dominical apenas aqui pela internet, nossa Escola Bíblica Online, onde temos estudado temas relevantes da fé cristã. Acreditamos que muito em breve, muito provavelmente já na próxima semana, o nosso encontro da Escola Bíblica será não apenas aqui online, mas teremos presencialmente no templo e também transmitido aqui para aqueles que não podem estar conosco fisicamente, poderem participar mesmo através do meio virtual, ok? Então, meus amados, nós estamos nesse período da Escola Bíblica Dominical Online, estudando sobre um tema tão importante e relevante na nossa fé, que é sobre o discipulado. E nós estamos estudando sobre este livro de Dietrich Bonhoeffer, chamado Discipulado, né? Esse livro aí que você tem de maneira mais objetiva aí na sua tela, Discipulado, baseado na obra de Dietrich Bonhoeffer, um livro que foi publicado pela primeira vez em 1937. Dietrich Bonhoeffer, como nós já mencionamos no primeiro estudo, viveu de 1906 a 1945, quando foi morto pelo regime nazista na Alemanha. Ele era um pastor luterano e combateu juntamente com outros companheiros seus contra o regime nazista, né? E aí foi descoberto e foi preso, torturado e morto pelo regime nazista. Portanto, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, baseado aí no livro que eu mencionei, de Dietrich Bonhoeffer, baseado no seu capítulo 4, sobre a obediência simples, ou simplesmente ali o ato de obedecer a Cristo, né? Então, observe que nós estamos nessa série tentando entender o significado do seguir Jesus, né? De seguir Jesus. O título do livro em alemão, segundo alguns que conhecem a língua, dizem que o título original refira-se ao seguimento, né? No sentido daquele que segue, porque exatamente a ideia do discipulado é entender o que se espera de um discípulo de Jesus, ou o que se espera de alguém que decida crer em Jesus. E nós temos visto desde da primeira lição, do primeiro encontro aqui dessa série, quando falamos da graça barata versus a graça preciosa, que pela graça de Deus, por conhecer a graça, nós somos constrangidos, né, a amar a Deus, a amar Jesus e a corresponder a esse amor tão grandioso que Ele demonstrou por nós, e que é tão valioso, porque Ele deu a sua vida, seu sacrifício na cruz, e isso deve ser o atrativo para podermos seguir o Senhor Jesus. Nós vimos no segundo estudo que o Jesus, Ele chama os seus discípulos, né? E aí nós vimos o que Jesus espera daqueles que decidam crer nele. Então, o chamado do discipulado feito por Jesus espera uma resposta, que é de seguir Jesus. Então veja, nós precisamos entender que o amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós através de Jesus Cristo na cruz, foi algo extremamente precioso, valioso, e nós não podemos rebaixar isso a algo barato. Ou seja, querer seguir Jesus por algum favor que Ele possa dar, ou simplesmente porque a gente acha que são ideais bacanas para se seguir, né? São princípios legais. A principal razão de seguirmos Jesus é por quem Ele é, por conhecermos que nós não poderíamos estar em outro lugar, ir para outro lugar, senão a presença do nosso Deus. Então Jesus nos chama para que o sigamos. E hoje nós vamos entender um pouco aqui nesse estudo sobre a importância da obediência. E por isso é que o tema, né, a obediência simples, é exatamente para que nós entendamos
o que Jesus requer dos seus seguidores, que o que Jesus requer dos seus seguidores é basicamente obediência. Mas obediência em que aspecto? Será que é obedecer pelo fato de termos uma norma legal, como aquele legalista que simplesmente cumpre a lei? Você para num semáforo, né, que tem aqui instalado na cidade, e porque está no vermelho e você fica contrariado, brabo, reclamão, mas você para porque simplesmente quer obedecer a lei? Ou você para porque você entende que parar naquele momento é importante para o outro, para outras pessoas que precisam cruzar a via, um pedestre, um ciclista, né, um motoqueiro, um outro motorista que também tem compromissos como você. Quando a gente olha simplesmente por aspecto legal, principalmente na relação com Deus, de que eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo, como uma obrigação estrita e não simplesmente, e não de uma maneira a compreender a essência, a razão que me motive a dar esse passo na caminhada com Jesus, eu barateio a graça, eu desobedeço o Senhor Jesus no processo de segui-lo. Então nós vamos tentar entender o que em que aspecto nós precisamos obedecer a Jesus. E aí o Dietrich Bonhoeffer vai trabalhar no livro, basicamente, que essa obediência é uma obediência simples, é uma obediência ao chamado de Jesus, é obedecer ao que ele nos chamou a fazer, e não inventar um monte de normas, de regras que não fazem parte, né, do chamado de Cristo para nós, ok? Então vamos avançar e tentar compreender melhor. Observe alguns textos, temos algumas passagens bíblicas, e eu queria que você refletisse sobre quais são as semelhanças dessas seguintes passagens. Quais são as semelhanças dessas passagens? Nós temos 3 textos. Um texto que fala sobre Levi, um outro texto nos fala sobre a pessoa de Pedro e André, e um outro sobre Tiago e João. Lerei os 3 e você observe e analise. Primeiro texto, Marcos capítulo 2, o versículo 14 diz: passando por ali, né, Jesus passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, cobrança de impostos, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. O segundo texto é Pedro, fala-se de Pedro e André, e está lá em Marcos capítulo 1, versículo 16 em diante. Diz lá que, andando Jesus à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O texto continua falando de outros discípulos que Jesus encontrou, João e Tiago, e diz ali: viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Observe aqui, meus amados, qual a semelhança dessas 3 passagens, o que elas têm em comum. Nós já vimos esses textos no estudo passado sobre o chamado de Jesus, e vimos que naquela ocasião aprendemos que ao chamado de Jesus o que se espera é corresponder ao chamado de Jesus seguindo. Veja que Jesus chamou Mateus, chamou Levi, e ele o seguiu. Ele chamou Pedro e André o seguiram. Tiago e João também foram chamados por Jesus e eles o seguiram. Então perceba que eles deixaram tudo que tinham, tudo que faziam, priorizaram seguir Jesus, atender ao chamado de Jesus. Então, em todas essas passagens, esses personagens e o chamado de Jesus, a resposta deles, a única coisa que se exigia, que Jesus exigia daqueles que foram chamados, era que eles confiassem totalmente
na palavra de Jesus e a considerassem a terra a mais firme que qualquer segurança do mundo. Então, ao chamado de Jesus, o que se espera do indivíduo é uma confiança total em Jesus. Espera-se que quando eu decido seguir Jesus, atender o seu chamado, eu obedeça, me entregando totalmente a Ele, confiando totalmente a minha vida a Ele. Porque nós temos muitas forças que atuam no mundo, que tentam nos impedir nesse ato de obedecer Jesus. Seja a razão, seja a consciência, as responsabilidades que nós temos na vida, sejam a devoção ou a tradição religiosa. Jesus nos chama e por uma tradição religiosa eu ignoro, eu não quero seguir Jesus, mas eu fico preso e limitado àquela tradição. Seja a questão da razão, porque eu não compreendo bem e eu não encontro explicação para isso. E até mesmo a lei e alguns princípios até bíblicos ali que a gente encontra que se opõem. Ou seja, Jesus nos chama a segui-lo, a Bíblia ensina isso, mas pessoas às vezes precisam deixar pai e mãe que não concordam com a sua fé em Jesus. Essa pessoa, por querer obedecer a essa lei de obedecer e honrar pai e mãe, ele decide não seguir Jesus. Nós vimos até no estudo passado que Jesus se coloca acima de toda a lei. Ou seja, temos que atender ao chamado de Jesus, obedecê-lo simplesmente. Mas o chamado de Jesus deve a tudo superar. O exemplo do jovem rico vai nos mostrar que, diferente desses 3 exemplos, desses 5 discípulos que nós aqui mencionamos, Mateus, André e Pedro, Tiago e João, o jovem rico ele não obedeceu. Enquanto os outros obedecem, o jovem rico não obedece. Vamos ler o texto que fala-nos sobre o jovem rico e veja lá em Mateus capítulo 19 a semelhança com essas outras passagens que nós aqui consideramos, né? Perceba a atitude diferente. Diz assim o texto: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Meus amados, observe que o jovem rico que procura Jesus, desejoso de entrar na vida eterna, ter a segurança da vida eterna, esse jovem vive uma luta entre obedecer Jesus e desobedecer ao seu chamado. O chamado de Jesus para ele foi: siga-me. Mas para seguir Jesus havia alguns requisitos, e aí ele vai travar uma luta interior entre obedecer e desobedecer ao chamado de Jesus. Agora, vamos nos ater a alguns fatos mais marcantes dessa passagem. Quando Jesus diz ao jovem, aqui na parte final do texto, quando Jesus diz ao jovem: vá, venda os seus bens,
O que será que Jesus queria dizer? Você acredita que Jesus queria que ele se desfizesse de todos os seus bens e desse aos pobres e sem nada viesse seguir Jesus? Será que isso era algo literalmente falando ou era algo apenas simbolicamente? Quando nós analisamos o texto com cautela, vamos ver que quando Jesus diz vende os teus bens, Jesus queria na verdade dizer: você até pode permanecer com os seus bens, você pode manter a sua riqueza, o seu dinheiro, todos os seus bens, você pode manter as suas posses, mas viva como se não os possuísse. Veja, a ideia de Jesus é: você até pode ter dinheiro, muitos bens, muita riqueza, mas viva-se como se não os tivesse. Então, quando Jesus diz vende os seus bens, Jesus queria dizer: você até pode permanecer com os bens, mas viva como se você não os possuísse. Não deixe que o seu coração se apegue a eles. Isso é algo muito interessante que o Dietrich Bonhoeffer vai trabalhar no livro, de que a fé em Jesus, ela não guarda relação com se você é pobre, se você é rico, se você tem poucos bens ou se você tem muitos bens. Não tem relação com isso, nem com qualquer coisa semelhante. Pelo contrário, tendo fé, crendo no Senhor Jesus, seguindo Jesus fielmente, amando Jesus, você pode ser rico ou pode ser pobre. Não importa, você tem lá no Novo Testamento exemplos de homens, mulheres, pobres, miseráveis, que decidiram seguir Jesus e viveram uma vida piedosa, temente a Deus, amaram a Deus. Você tem pessoas ricas, de muitas posses. Acredita-se muito que ali no início, principalmente na igreja de Atos dos Apóstolos, muitas das mulheres eram mulheres de posses, viúvas, que os maridos morreram e elas decidiram seguir Jesus. Você tem o exemplo de José, ali em Atos capítulo 4, que aparentemente era uma pessoa que possuía muitas posses. Então veja, seguir Jesus independe do que você tem. Não tem relação com ser rico ou ser pobre. O evangelho é para todos. E a questão não é possuir, portanto, bens. A questão central abordada aqui não é você possuir posses ou deixar de tê-las, porque você até pode possuí-las, mas deve viver como se não as possuísse. Porque a grande questão é: se o meu coração, no meu íntimo, dentro de mim, ele está livre dos bens e do apego às coisas materiais, não permitindo que o meu coração se apegue aos bens, eu posso ser rico ou posso ser pobre. E eu não posso deixar que o meu coração seja movido para viver numa vida em função dos bens. E aqui é interessante você pensar o seguinte: tendo isso em mente, nós precisamos pensar que é o seguinte: você pode ser pobre e ter um forte apego aos bens, que você talvez nem tenha, mas talvez aquela ganância por querer ter dinheiro, ser rico, ter bens, também toma no seu coração o lugar de Jesus. Como você pode ser rico, ter muitas riquezas e o seu coração está tomado. Então veja, por isso a fé em Jesus não guarda relação com ser rico ou ser pobre. Guarda relação em qualquer condição dessa que você esteja, com que Jesus Cristo deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. E por isso é que eu introduzi aqui a nossa aula, falando que a fé em Jesus exige de mim uma obediência plena, no sentido de não confiar em nada mais nesse mundo que não a pessoa de Jesus. A decisão de seguir Jesus fielmente e cegamente, sem depender de nada desse mundo, seja das riquezas, seja das pessoas desse mundo. Por isso é que esse tópico que estamos abordando é obediência simples. É seguir Jesus, é atender ao chamado dele, é atender a sua
a sua voz que nos convoca a segui-lo. E eu, num ato de obediência ao que ele me disse, o que ele me chamou, eu decido segui-lo. Então, meus amados, Dietrich Bonhoeffer diz sobre a atitude esperada aqui, sobre essa atitude esperada diante do chamado de Jesus: deixe tudo para trás e siga-me. Dietrich Bonhoeffer vai dizer o seguinte, veja: verdadeira obediência consiste justamente em não abandonar a profissão, em ficar junto da família, em servir a Jesus onde eu estou, em verdadeira liberdade interior. Portanto, quando Jesus proclama para fora, entendemos: permaneça como família, permaneça com a família, permaneça em seu trabalho, ali permanecemos, mas como se no íntimo nós tivéssemos saído. Então perceba, não sei se você conseguiu compreender a essência, a ideia. Aquele que não deixar pai ou mãe por mim não é digno do reino dos céus. Jesus está dizendo: não abandone o seu pai e a sua mãe, permaneça ali na sua casa, mas como se você tivesse saído, se desprendido até daquela dependência espiritual deles, daquela dependência até emocional, mas permaneça honrando-os, amando-os, sendo leais a eles, mas em matéria da sua fé, nada se coloca no meio, nada se coloca como obstáculo. Você decide se entregar a Jesus e não permite que nada, a família, o trabalho, o dinheiro, os bens, se coloquem como obstáculo à sua fé em Jesus. Compreendeu? Bonhoeffer ainda vai desenvolver mais esse assunto, dizendo o seguinte: ou então, quando Jesus diz não andeis ansiosos, entendemos, é claro que devemos nos preocupar e trabalhar para o sustento da família e o nosso próprio sustento. Qualquer outra atitude seria uma irresponsabilidade. No íntimo, porém, temos de estar livres de tais preocupações. Veja, para a gente entender esse ato de obedecer, no sentido de não ser resultado de uma atitude externa, mas sim resultado de uma atitude e uma disposição interior. Então, nesses exemplos aí que nós temos, nesses exemplos todos, o que se requer é por uma obediência verdadeira ao chamado de Jesus para segui-lo. De você, no coração, tomar uma decisão, uma disposição e seguir Jesus. Em relação às ordens de Jesus, as coisas se passam de uma maneira diferente daquela que se dá no mundo. Por exemplo, na decisão de seguir Jesus, a obediência simples acaba por se transformar numa espécie de desobediência. E por que isso é possível? Porque no exemplo que nós aqui vimos, nesses exemplos, todos os exemplos, o que se quer é uma obediência verdadeira ao chamado de Jesus. É deixar de obedecer simplesmente cumprindo normas, regras e pensar que a vida cristã se limite a isso. Quando na verdade a vida cristã, o ser discípulo de Jesus, a decisão de seguir Jesus como Salvador, não se coloca como um ato de normas, regras e leis que nós devemos observar. Quando olhamos as ordens de Jesus ao jovem rico, o chamado à situação em que a fé se torna possível tem de fato um só objetivo. Qual é o objetivo do chamado de Jesus ao jovem rico? O objetivo de Jesus é o de chamar o ser humano à fé em Jesus, ou seja, a comunhão com Ele. Tudo depende da fé. O chamado de Jesus ao jovem rico era: eu quero que você se desprenda de todas as suas posses e siga-me. Quando você entender
qual é a essência do evangelho do reino, você então irá até vender as suas posses, dar aos pobres, olhar para além das suas fronteiras, né, vendo as necessidades dos outros, e então você poderá me seguir. Quando o seu coração se desprender do amor ao dinheiro, dos prazeres e do amor às coisas desse mundo. Porque aquele que decide seguir Jesus, ele o faz, como diz aqui, por atender ao chamado de Jesus, para crer nele e viver em comunhão com ele. Então tudo vai depender do quê? Dessa fé genuína que vai nos levar a um ato de obediência. E como vimos no estudo passado, muitas vezes um ato de obediência, de seguir Jesus, que vai levar a florescer no nosso coração a fé verdadeira, a fé genuína. Então, meus amados, nada depende desta ou daquela ação humana, nada depende da minha ação humana necessariamente. Tudo depende da fé em Jesus como Filho de Deus, como mediador entre o homem e Deus. Porque nada depende, na verdade, da pobreza ou da riqueza, do casamento ou do celibato, de ter uma profissão ou não. Tudo depende do quê? Tudo depende da minha fé. Depende de crer em Jesus e decidir obedecê-lo. Então observe, meus amados, que nós devemos entender que é possível crer em Jesus na riqueza e na posse de bens mundanos. É possível crer de tal forma que possuamos os bens como se não os possuíssemos. Todavia, essa é uma possibilidade última da existência humana. Deve estar integrada à iminente volta de Cristo. Ter os bens, ter posses ou não ter, deve estar antes de tudo relacionado à nossa decisão de seguir Jesus. Saber que Jesus voltará muito breve e que o primeiro alvo da vida é seguir os passos de Jesus, é andar com o Senhor Jesus, é amar o Senhor Jesus. As outras coisas, elas não podem ocupar as prioridades da nossa vida. Essa possibilidade de ter riquezas, de ter bens, ela é a última das prioridades da nossa vida, porque nós precisamos estar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e é aquele que deve estar ali como alvo do nosso amor, da nossa devoção, de tudo quanto nós viermos a fazer nesse mundo, pensarmos em glorificar e honrar o nome do nosso Deus, porque era este o sentimento que havia na igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Este era o sentimento, a igreja de Atos vivia dessa maneira. Lá em Atos capítulo 4, 34 e 35, diz que não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o seu dinheiro, o dinheiro da venda, e os colocava aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então perceba que aqueles irmãos não tinham o apego, o foco deles estava em Cristo, e por estar em Cristo eles tinham a forte expectativa da volta iminente de Cristo. Jesus voltará. Por que ter apego às coisas desse mundo? Passaram-se quase 2000 anos dessa igreja de Atos, e a volta de Jesus continua ainda iminente, meus amados. Nós não sabemos o momento. Nós não sabemos o momento que Jesus voltará, e não sabemos o momento quando iremos ao encontro dele, quando chegará a nossa morte. Por isso, nosso coração deve ser dominado unicamente pelo amor a Deus, pelo amor a Cristo, e assim nos desprendermos, dos valores deste mundo, entendendo que importa mais amar a Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, o verso 21 ao 26, ele também vai dizer e mostrar que nosso alvo precisa ser Jesus, a razão da nossa vida precisa ser Jesus, a razão da nossa existência precisa ser o nosso Deus, mediante a nossa fé em Jesus. Filipenses 1 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher,
Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então veja que o que Paulo diz aos amados de Filipenses, os filipenses, era: o meu alvo é Cristo, a razão da minha existência é Cristo e a razão da minha fé é Jesus. E eu faço tudo isso por amor a Ele e por amor a vocês, que eu quero ver crescendo, amadurecendo. E por isso ele diz: olha, morrer e estar com Cristo é muito melhor. Mas eu entendo que é necessário que eu permaneça no corpo, em vida, para poder continuar contribuindo com o crescimento de vocês, para que vocês possam perseverar nessa mesma fé, nesse amor ao Senhor Jesus. Então, meus amados, qual é o alvo da sua fé? O alvo da sua vida, a razão da sua fé? Qual é a sua razão, ou sentido da sua existência? Precisa ser Jesus, e desprendido de toda a paixão pelos prazeres, pelos afazeres deste mundo. Nosso alvo precisa ser Jesus Cristo. O Cristo anunciado nas Escrituras é aquele que em toda a sua palavra oferece a fé apenas ao que obedece e a obediência apenas ao que crê. São duas atitudes fundamentais: crer e obedecer. Obedecer e crer. Aquele que obedece, ele crerá. Nós cantamos um hino que diz: o fiel obedece tudo quanto o Senhor Jesus mandar. Então, que nós possamos assim também decidir crer e obedecer no Senhor Jesus. Porque, amados, a fé em Jesus, ela pode vir primeiro, mas ela também pode vir como consequência de um ato de obediência. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A obediência ao chamado de Jesus não é um ato dependente da vontade humana ou da doação dos bens. Não é uma escolha de um estilo de vida, de um ideal cristão, de um ideal franciscano de pobreza. Mas quem decide seguir Jesus, decide segui-lo por amor a Jesus. Quem assim pensa que a vida cristã se limita a um ideal, se limita a abandonar a riqueza e fazer um voto de pobreza, quem assim pensa age, na verdade, em desobediência a Jesus. Esses tópicos aqui que eu destaquei, observe: obediência ao chamado de Jesus não é um ato de dependência da vontade humana ou da doação de bens. Não é uma escolha de um estilo de vida, de um ideal cristão, de um ideal franciscano de pobreza, aquele que faz um voto de pobreza. Quem assim pensa, na verdade, age em desobediência a Jesus. Agindo assim, o ser humano está justamente afirmando a si próprio, ao seu ideal, e não ao chamado, ao mandamento de Jesus. Então, o cristão que segue Jesus dessa forma não conheceu a libertação que Jesus Cristo oferece, mas ele é alguém que se escravizou ainda mais. Por isso Jesus diz lá em João capítulo 8, 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que conhece Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de toda a escravidão. Escravidão ao dinheiro, aos bens, às posses desse mundo, escravidão à legalidade ou ao legalismo que as normas e até a religiosidade impõem a nosso viver. Jesus nos chama para viver uma vida plena, uma vida livre da escravidão, do pecado e também da escravidão a normas e regras que Ele não estabeleceu para nós, mas de uma entrega, de uma vida vivida na presença dEle. Observe que o texto vai então nos dizer o seguinte: Mateus 19 vai dizer: disse Jesus aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo do que uma agulha
Aliás, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, nesse caso, quem pode ser salvo? Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter posse, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, meus amados, note algumas coisas aqui. Primeiro, nota-se pelo espanto dos discípulos diante da palavra de Jesus e da pergunta que eles fizeram, quem pode ser salvo, para quem isso é possível, diante da pergunta deles sobre quem então poderia ser salvo, que eles consideravam o caso do jovem rico não um fato isolado, mas um caso geral. Ou seja, a pergunta deles, então, quem pode ser salvo? Mostra que a compreensão que o jovem rico tinha, a atitude dele era a atitude geral das pessoas. Será que no nosso tempo é assim? As pessoas têm apego às coisas desse mundo, da terrena, ao dinheiro, às posses, e o coração é dominado por isso? E veja, como já temos trabalhado aqui, seja pobre ou rico, você pode ser rico e ter um apego terrível às coisas, às riquezas. Mas será que nós, de modo geral, não temos esse pensamento? Eles não perguntaram qual rico, que tipo de rico? É que tem muito dinheiro, que tem só um pouco, é um classe média, um classe baixa, um classe alta? Mas eles perguntaram em termos bem amplos: quem pode ser salvo? E a pergunta deles é uma pergunta retórica. Ora, quem? Então quem? Quem, como aquele, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é uma questão genérica, que generaliza, nos nivela todos. E a pergunta dos discípulos é exatamente essa. E exatamente porque todos, incluindo os discípulos e nós hoje, pertencemos a esse grupo de ricos, aí pelo apego das coisas do coração, para as quais é tão difícil entrar no reino dos céus, é que a resposta de Jesus confirma que eles acertaram na interpretação das suas palavras. Veja que Jesus vai dizer: ser salvo por meio do discipulado não é uma possibilidade ao alcance do ser humano, mas é algo que está ao alcance de quem? Ao alcance de Deus. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja Deus, porque é por essa graça não merecida, pelo favor de Deus, que nós somos salvos. Veja, se dependesse de nós, meus amados, nós estamos perdidos, como o jovem rico. Se entendermos como aqui tentamos explanar esse texto do jovem rico, perceberemos que, seja eu e você pobre ou rico, nosso coração pode estar nos afastando do Senhor Jesus simplesmente pelo fato de o nosso coração estar dominado pelo desejo da ganância, pelo apego a outras coisas, não só a riqueza, as pessoas, ao trabalho, à fama ou simplesmente ao prazer do pecado. Aquilo que para o homem, disse Jesus, é impossível, para Deus é perfeitamente possível, é obra de Deus. É sempre a oferta graciosa, preciosa de Deus através de Jesus ao ser humano. Não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, mas unicamente pela graça do nosso Deus. Então, meus amados, louvado seja o nosso Senhor pela sua graça e pelo seu amor. Então eu quero concluir dizendo que a mim só resta simplesmente obedecer ao seu chamado e aceitar ao seu perdão e convite para segui-lo. O que Jesus requer dos seus seguidores é isso, meus amados: obediência para segui-lo, obediência para aceitar o seu perdão, o seu convite e decisão de segui-lo. Desafio para mim e para você hoje é esse: decida seguir, decida obedecer, decida crer. Talvez você já tenha uma longa caminhada de fé como eu tenho, mas talvez o nosso coração ainda esteja como o do jovem rico, apegado a outras coisas, dominado por outras coisas que não o Senhor Jesus. Crer e obedecer é, de fato,
remover todo o domínio de outras coisas, entregar-nos totalmente a Jesus, confiando que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação, Ele é aquele que nos sustentará em toda circunstância. E talvez você ainda não tenha começado uma caminhada com Jesus. É hora de você dizer sim para Jesus, ao chamado dele, e também se entregar totalmente a Ele, obedecendo simplesmente. Amém? Vamos orar? Pedindo e nos entregando totalmente a Ele, pedindo que Ele perdoe a nossa desobediência. Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus de amor, na Tua presença nós estamos para dizer que nós queremos obedecer ao chamado de Jesus, nos entregar ao Senhor Jesus, removendo e quebrando todo o domínio, todo o controle e autocontrole da nossa vida, e nos colocar totalmente na Tua dependência, na disposição de seguir os passos de Jesus em total obediência. Que Jesus seja Senhor de fato da nossa vida, governe a nossa vida, as nossas intenções, nossas pretensões, as motivações do nosso coração sejam controladas por Ele. Que a semelhança da lição de Jesus ali ao jovem rico, nós possamos nos desprender de todo apego mundano, todo amor ao dinheiro, aos bens, à fama, ao pecado, aos prazeres desse mundo, e nos coloquemos totalmente debaixo da dependência e da graça do Senhor Jesus. Haja com misericórdia sobre nós, renovando o Teu amor, o Teu cuidado sobre a vida de cada um, daqueles que hoje decidem começar uma caminhada na fé em Cristo, decidem obedecer Jesus pela primeira vez, se entregando a Ele, como daqueles que, como eu, têm uma longa caminhada de fé, mas que precisamos remover todo o domínio das coisas desse mundo e deixar que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos discernimento, é o que te pedimos, com o coração agradecido, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, meus amados, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, na graça e na paz de Jesus, e que sigamos o Senhor Jesus fielmente. Deus te abençoe. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar.